Boa noite a todos. Para nós é uma alegria poder estar aqui hoje. É a nossa primeira vez nessa casa. Esperamos que possamos voltar a ser convidados. É sempre uma bênção ter a oportunidade de trabalhar na seara do Mestre, né? Assim nós vamos pagando um pouquinho das dívidas. Nós temos observado que no nosso planeta, no mundo onde nós habitamos, as religiões têm se multiplicado bastante ultimamente. Nós temos observado que as casas religiosas aumentam numa quantidade considerável. Todas muito bem frequentadas, como nós temos aqui hoje. As pessoas se preocupando mais em buscar esse elemento espiritual. Mas ao mesmo tempo, nós entendemos que o planeta, apesar de estar melhorando, nos parece, pelo menos, que não melhora na mesma proporção em que as pessoas procuram as religiões, em que as religiões se multiplicam. E por que será que não segue a mesma proporção? O que será que acontece? Nós já paramos para refletir sobre o porquê de estarmos aqui hoje? O que é que nós buscamos quando adentramos aquela porta? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas expectativas? O que nós imaginamos que vamos encontrar aqui? O que é que nós queremos encontrar aqui? Será que nós não estamos apenas usando a religião como um amortecimento para a nossa consciência? Mais ou menos assim. Não, eu vou toda semana ao centro, eu escuto palestra, eu participo do estudo, então agora Deus já olha por mim. Eu já sou uma pessoa melhor. Deus tem a obrigação agora de me ajudar mais, porque afinal de contas eu estou lá sempre. Será que é assim que funciona? Será que somente por frequentarmos uma casa religiosa, por estudarmos uma religião, algumas vezes nos propormos a falar em nome dessa religião, só por isso nós já nos tornamos pessoas melhores? Para que nós possamos refletir um pouco mais sobre isso, nós pegamos uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, entre os versículos 13 e 20, nos diz assim: alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Shevá, um dos principais sacerdotes. Mas o espírito maligno respondeu-lhes: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles de tal modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isto tornou-se conhecido de todos os judeus e gregos que moravam em Éfeso. E veio o temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
E muitos dos que haviam crido vinham confessando e declarando seus atos. Muitos também que tinham exercido artes mágicas ajuntaram seus livros e queimaram-nos na presença de todos. E calculando o seu valor, acharam que montava 50.000 dracmas de prata. Assim crescia e prevalecia em poder a palavra do Senhor. Vamos contextualizar essa passagem. Espíritos nós sabemos que existiram desde sempre, né? Nós somos espíritos. Desde que o homem povoou a terra, que há espíritos aqui, encarnados e desencarnados. Sendo assim, também sempre houve a relação entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos encarnados, entre os espíritos desencarnados e os que estão encarnados. O que não havia era o mesmo esclarecimento que nós temos hoje. Hoje nós sabemos de forma mais clara como se dão essas relações entre desencarnados e encarnados. E havia também, é claro, naquela época, pessoas que se dedicavam a afastar esses ditos espíritos malignos daqueles que estavam sob a sua influência. E eram os exorcistas ambulantes aqui, né? E era uma profissão isso. Eles cobravam para fazer esse tratamento, para que a pessoa se curasse, ficasse boa, ficasse livre daquela influência. E o que aconteceu aqui? Eles usavam, como não tinham o conhecimento que nós temos hoje, amuletos, palavras mágicas, rituais de todos os tipos. E é claro que era difícil, né? Era complicado, porque nós sabemos que o que vale é a ascendência moral que nós possamos ter. E na época em que Jesus esteve entre nós, se nós observarmos o Evangelho, nós vemos muitas passagens em que Jesus, com muita facilidade, né, fez essa tarefa de afastar esses espíritos mais ignorantes, esses nossos irmãos que ainda ignoram o bem, das pessoas que estavam sob essa influência. Seus discípulos, seus apóstolos também fizeram isso com uma certa facilidade. E esses nossos amigos aqui viram então nisso uma grande oportunidade. Afinal, se Jesus e os seus discípulos faziam, né, esse trabalho com uma facilidade muito grande, por que não usar o nome dele? Seria muito mais tranquilo do que qualquer amuleto, do que qualquer palavra mágica, do que qualquer ritual. A eficácia era muito maior. E é o que eles fazem. Esconjuro-vos em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega. Mas, para surpresa deles, o efeito não foi o esperado. O Espírito então lhe responde: olha, conheço Jesus, sei quem ele é. Paulo também conheço. Mas e vós, quem sois? Como quem diz: meu amigo, onde é que estão as tuas obras? Onde é que você se apoia? Jesus eu sei o que fazia, o que praticou, Paulo também. Mas e a tua moral? Onde está? Nos mostrando que nós precisamos ter Jesus não apenas nos lábios, como esses nossos irmãos. Nós precisamos ter Jesus nos nossos corações, nas nossas ações, no nosso dia a dia. Portanto, se nós adentramos a uma casa religiosa, frequentamos, estudamos, falamos em nome de uma religião, será que quando nós saímos daqui,
nós estamos saindo diferentes do que nós entramos? Nós estamos modificando as nossas atitudes? Nós estamos saindo daqui praticando o que nós estamos aprendendo? Ou nós continuamos com Jesus apenas nos lábios, apenas nas nossas palavras, e não transformamos isso em ações? Em Mateus capítulo 7, Jesus nos fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. Este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi em voz bem inteligível: apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem nada mais faz do que reafirmar o que nós falávamos. Jesus coloca de maneira bem clara o que é necessário para nós adentrarmos ao reino dos céus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nos mostrando que não bastam apenas as palavras, não basta apenas aquilo que nós dizemos, não basta os rituais que nós praticamos, não basta dizermos Senhor, Senhor. E quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Este sim. O verbo é fazer, é agirmos, é praticarmos as leis divinas, nos mostrando que a religião não é um fim em si, ela é um meio. Ela nos dá as diretrizes, nos mostra os caminhos que nós temos que seguir. Mas aí é só o início. A partir daí tem o nosso esforço, a nossa parte, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, de trilhar esses caminhos que nos são apontados. E Jesus ainda é mais incisivo aqui embaixo. E eu então lhes direi em voz bem inteligível, quer dizer, para não ficar dúvida, para que todo mundo entenda: apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Se você fala, mas as tuas obras são de iniquidade, apartai-vos de mim. Se o que você pratica não está de acordo com aquilo que você prega, não adianta nada. Você está fora do reino dos céus. Então, se nós estamos aqui hoje, nos propondo a aprender, ouvindo alguma coisa, se a gente vem, estuda, lê livros, se nós nos propomos a falar, e aí eu chego em casa e continuo brigando com a minha esposa, continuo brigando com o meu marido, continuo maltratando os meus filhos, ou negligenciando a educação que eles deveriam receber, se eu continuo sendo um mau colega de trabalho, um mau funcionário, se eu continuo sendo desonesto, orgulhoso, se eu continuo guardando o rancor das pessoas, não adianta nada. As minhas obras ainda são de iniquidade. Estamos obrando na iniquidade.
E Jesus deixa muito claro aqui, nessa passagem, que não há preferência por religião alguma. Aliás, é bom que fique muito claro que Jesus nunca fundou religião alguma. Nunca falou em nome de nenhuma religião. Sempre falou em nome do amor, em nome do respeito, em nome da caridade, nas praças públicas, nas praias, nas ruas, no campo, aonde quer que estivesse. Independentemente de onde nós estamos, o que conta são as nossas obras. A maneira como nós nos comportamos e o que nós fazemos no nosso dia a dia. Como nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. E ainda a última frase aqui, ó. Ali haverá choro e ranger de dentes. E o que significa isso? Onde haverá choro e ranger de dentes? E por que haverá choro e ranger de dentes? Muito será cobrado aquele a quem muito foi dado. Se nós estamos, mais uma vez, estudando uma religião, tendo a oportunidade de aprendermos, de descobrirmos esses caminhos que podem nos fazer melhor, se nós temos o discernimento, o conhecimento para saber o que é certo e o que é errado, nós temos a obrigação de fazer o que é o certo. Nós temos uma responsabilidade maior, porque nós conhecemos. Nós sabemos o que nós devemos fazer. Nós entendemos com mais clareza o que Deus espera de nós, o que Jesus quer de nós. Então nós temos a obrigação de praticarmos, de nos melhorarmos. A responsabilidade é maior. O mínimo que Deus espera daquele que teve a oportunidade de se esclarecer é que as ações sejam melhores do que aqueles que ainda ignoram, do que aqueles que não sabem nada, que não tiveram a mesma oportunidade que nós temos. É o mínimo. Então nós seremos sim cobrados de uma maneira maior. Por isso, ali haverá choro e ranger de dentes, para aqueles que conhecem e não praticam. Poxa vida. Mas falando assim, então, a impressão que dá é que é melhor não conhecer, né? Será que dá tempo ainda a gente ir embora, parar por aqui, não ouvir o resto? Assim a responsabilidade é menor, né? Nós vamos ser menos cobrados. Será que é por aí? É melhor então nós ficarmos na ignorância do que aprendermos e sermos mais responsabilizados? De maneira alguma. De maneira alguma. Talvez fosse, se a lei não fosse de progresso. Mas a lei é de progresso. Qual o único objetivo de nós, seres essencialmente espirituais, estarmos em um mundo material, encarnados em um corpo material? A evolução. É aqui, nesse mundo, que nós aprendemos. E mais, que nós praticamos aquilo que nós aprendemos. Que nós colocamos em prova para ver se as virtudes realmente se consolidaram em nós. Claro, quando nós estamos desencarnados, nós não aprendemos? Aprendemos. Nós aprendemos e bastante. Mas somente aqui é que nós vamos ver se realmente nós aprendemos. Aqui é a prova. No nosso dia a dia. Aqui é que nós vamos sentir na pele se nós realmente consolidamos aquilo que aprendemos. Então nós precisamos buscar o conhecimento.
Nós precisamos aprender cada vez mais. Porque Jesus nos fala também: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O caminho é esse, é conhecer. Porque se nós não conhecemos, nós continuamos escravos. Escravos da nossa ignorância, escravos das nossas imperfeições. E quanto mais ignorantes e mais imperfeitos, mais nós erramos. Mais nós cometemos deslizes, mais nós tropeçamos. E quanto mais nós erramos, mais nós tropeçamos, mais nos desviamos das leis divinas, mais dor e sofrimento nós trazemos para nós mesmos. Então o problema não é ter o conhecimento. O problema é ter o conhecimento e não aplicá-lo. É o que nós estamos fazendo com o conhecimento que nós temos. Quando nós estamos aqui encarnados na Terra, muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso único objetivo aqui é do progresso moral. E vamos aqui nos perdendo pelas facilidades que o mundo vai nos apresentando. E vamos entrando, né? No samba do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o tempo vai passando e nós não aproveitamos. E é por isso que Jesus, no mesmo capítulo, Mateus 7, continua nos advertindo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha nós aqui, né? Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Essa porta larga, o caminho espaçoso, é aquele que muitas vezes nós preferimos, que são as facilidades do mundo material. São os prazeres que a terra nos oferece aos bons. Prazeres mais imediatos, prazeres mais palpáveis, que são mais rápidos de serem conquistados, de serem desfrutados. Nós não queremos uma felicidade mais duradoura no futuro. Nós preferimos um prazer mais fugaz, mas agora, já. Eu não quero correr o risco, eu não sei o que tem depois. Eu sei o que tem agora. Aquilo que eu consigo apalpar, que eu consigo pegar, que eu consigo pôr no bolso. É essa felicidade que muitas vezes nós escolhemos. É a porta larga, é o caminho fácil. A porta estreita é o esforço. Representa o esforço para domarmos as nossas más inclinações, as nossas más paixões, os nossos maus hábitos que nós trazemos encarnação após encarnação e vamos repetindo. Oportunidade atrás de oportunidade, nós tropeçamos nas mesmas coisas. No estágio evolutivo em que nós estamos hoje, é claro, para nós é muito mais agradável nos entregarmos ao prazer de uma aventura, do adultério, do que uma relação firme, estável, de compromisso. É muito mais gostoso desfrutar de uma aventura. Nos parece muito mais vantajoso nós enriquecermos, ganharmos dinheiro com a malandragem, com a desonestidade, com o roubo, com a falcatrua, do que com o suor do nosso rosto, do que com o esforço do nosso trabalho. Nos é muito mais agradável sentarmos no nosso sofá, ligarmos a televisão e assistirmos a programas, filmes, novelas que estimulam as nossas más paixões, as nossas más inclinações,
do que pegar um livro edificante, do que pegar um livro de estudo, do que vir a uma casa religiosa, participar de um estudo, ouvir uma orientação. Não é muito mais prazeroso? E aí nós vamos entrando pela porta larga, que nos diz Jesus nos leva à perdição. E não nos esforçamos para passar pela porta estreita, que é a corrigenda, que é a modificação, que é colocar o Evangelho nas nossas ações, no nosso dia a dia. Mas será que para passar por essa porta estreita, então, nós temos que abdicar de todos os prazeres que a terra nos oferece? Será então que nós não podemos desfrutar de nada que o mundo material coloca à nossa disposição? Será que para passar por essa porta estreita nós devemos ter uma vida santificada? É isso? Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, nos fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. É exatamente isso. Bom senso. Nós precisamos ter bom senso nas nossas vidas. Nós precisamos ter essa passagem de Paulo bem clara para nós, todas as vezes que nós fizermos uma escolha. E nós escolhemos o tempo todo. A nossa vida é feita de escolhas. Vocês já pararam para pensar no tanto de escolhas que nós fazemos num único dia da nossa vida? Nós acordamos e já vamos escolhendo com que pé nós vamos levantar da cama. E aí a gente escolhe se vai tomar banho ou não. E escolhe que shampoo nós vamos passar. E escolhe que roupa nós vamos pôr. E escolhemos o que nós vamos comer. E escolhemos se nós vamos dar bom dia ou não às pessoas. E vamos escolhendo. A nossa vida é uma sucessão de escolhas. Algumas mais significativas do que outras. Mas nós decidimos a nossa vida toda. E são essas escolhas que determinam se nós vamos ser mais felizes ou mais infelizes. A lei de ação e reação é para todos nós. Aquilo que plantamos, nós colhemos. Escolhas boas nos trazem coisas boas. Escolhas mais infelizes nos trazem mais infelicidade. Bom senso. Nós podemos tudo. Tudo. Tudo nos é permitido. Mas será que tudo nos faz bem? Será que tudo nos torna melhores? Será que são todas as coisas que nos fortalecem? Bom senso. Se eu gosto de conforto, e quem é que não gosta, né? Trabalhemos para ter conforto. Não tem problema nenhum nisso. O que nós não podemos é nos escravizarmos ao dinheiro, aos bens materiais, às posses, porque aí nós nos afastamos das coisas de Deus. Se nós gostamos do descanso, do lazer, e quem de nós não gosta, tenhamos os nossos momentos de descanso, de lazer, mas isso não significa que devemos ter uma vida inútil, sem trabalho, sem produtividade. Não. Tem a hora de trabalhar e tem a hora do lazer.
Tem a hora de trabalhar e tem a hora do descanso. Nós podemos tudo, desde que tenhamos bom senso. O propósito desse último item que nós dissemos, do descanso, nós temos uma certa tendência a exagerar nisso. Bom, não vou dizer nós porque eu não conheço todos vocês, tá? Vou dizer eu, então. Eu tenho uma certa tendência ao descanso, né? A ficar na inércia, não querer muito, né, o trabalho. Mas, enfim. Então nós vamos aprofundar um pouquinho aqui, trazendo um alerta do irmão X no livro Relatos da Vida, que chama Caso de Consciência, a esse respeito, onde ele diz que um amigo lhe pediu uma orientação certa vez, lhe endereçando uma carta dizendo que estava cansado do trabalho no bem, estava fatigado, cansado das injúrias, cansado da incompreensão, cansado do sarcasmo, e queria ouvi-lo a respeito disso. Ele não sabia o que ele podia fazer, se ele deveria descansar ou não, se ele insistia no trabalho. E o irmão X então lhe responde, narrando algo que ele presenciou no plano espiritual. E ele diz assim, que em tenebroso recanto da espiritualidade inferior, reuniram-se um graduado trabalhador das sombras com os seus colaboradores. O objetivo era ouvir as suas ideias a respeito de vampirizar os amigos encarnados na Terra. Encontro de quadrilheiros, como acontece, aliás, em muitos lugares do plano físico. Exposto o objetivo da reunião, o primeiro assessor então lhe diz: mês passado, fiz com que um cão raivoso atacasse 2 ceareiros do bem que estudavam o Evangelho, e consegui que a morte os colocasse fora de ação. Trabalho inútil, disse o sombrio dirigente. Ambos devem estar agora em espírito apoiando obras de maior importância na terra mesmo. Terão saído da desencarnação com o amparo dos céus. Eu, confidenciou o segundo, criei uma rede de intrigas contra uma senhora dedicada a Jesus, e tão eficientemente me conduzi que o marido já abandonou, arrancando-lhe os filhos. Esforço improdutivo, zombou o chefe. Você nada mais fez do que endeusar determinada mulher. Ela acabará vencendo pela abnegação. No meu setor, disse um outro, provoquei o ódio gratuito de um louco sobre um seguidor fiel do Cristo, que foi morto semana passada por uma descarga considerável de balas. De nada valeu, comunicou o mentor. A vítima foi elevada à condição de herói e fora do corpo terrestre se dedicará mais intensamente ainda em favor da humanidade. E nesse momento, o irmão X nos fala que houve um grande silêncio. Um silêncio até constrangedor, porque afinal de contas, todas as ações ali apresentadas não surtiram efeito nenhum. Foi quando então, com um sorriso irônico, um dos auxiliares falou: chefe, parece mentira o que eu vou dizer, mas desde muito tempo percebi que a perseguição só serve para promover aqueles que são perseguidos. Imaginei assim que o melhor meio de anular os colaboradores de Jesus é exagerar-lhes as pequeninas depressões e pô-los a dormir. Em 6 meses, já coloquei 80 servidores do Evangelho fora de ação, em casas de repouso, leitos, redes, acolchoados.
A receita não falha. A pessoa experimenta ligeiro abatimento e eu entro em cena com as nossas velhas hipnoses. O resultado é certo: sono que não acaba mais. Desse modo, os melhores dessa gente do Cristo não trabalham mais, nem na terra, nem nos céus. Agora sim. Agora houve um grande aplauso. O mentor ficou entusiasmado, dispensou todos os outros, a fim de aprofundar mais as ideias daquele trabalhador esperto. E o irmão X ainda remata essa história, esse fato, né? Que não é uma história, é um fato, dizendo que ele mesmo, certa vez, desencarnado na época, há 35 anos, também se sentiu cansado e foi procurar ajuda, orientação. E ele nos diz que o seu orientador lhe ouviu com carinho, com atenção, e lhe bateu de leve nos ombros e disse: meu amigo, se você sofre algum desgaste nas próprias forças, procure refazer-se, melhorar-se. Mas tome muito cuidado com semelhante assunto. A fadiga existe mesmo. Entretanto, é sempre um caso de consciência. Porquanto, ao que saibamos, ninguém até hoje conseguiu verificar realmente onde termina o cansaço e começa a preguiça. Não precisa falar mais nada, né? Conosco, como é que estão acontecendo as coisas? Quando a gente pega um livro para ler, um livro edificante, um livro sério, nós estamos sentindo aquele sono irresistível? Estamos conseguindo ler 2, 3 páginas pelo menos antes de babar em cima do livro ou não? Dia de vir, né, para o centro, de vir na casa religiosa, para o estudo, para a palestra. É o dia que a gente chega mais cansado em casa. É aquele dia que deu tudo errado no trabalho. E aí a gente chega e o sofá está ali. E a gente senta e o sofá abraça, né? Aquele abraço. E a gente fala: acho que hoje eu não vou não. Só hoje. Não vai ter problema nenhum. E a gente fica. A nossa oração à noite antes de dormirmos, a nossa prece, nós estamos conseguindo pelo menos terminar o Pai Nosso antes de dormir? Ou a gente dorme antes de acabar a prece? Será que é só comigo, gente, que acontece isso? Precisamos ficar atentos a essas coisas. O que o irmão X nos relata é fato, é verídico. Não é uma historinha que ele inventou. Isso acontece o tempo todo, com todos nós. O tempo todo. Nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deu sono, começou a ler o livro, levanta, lava o rosto. Começou a ler de novo, deu sono outra vez, levanta, lava o rosto outra vez. Fica um pouco em pé, andando na sala para lá e para cá. Lê em pé, sono passa. Chegou cansado,
É dia de trabalhar, é dia de estudar. Já vai logo para o banheiro, toma um banho, já põe a roupa de sair. Já é outro ânimo. Não se entrega para o sofá não, não deita não, que ele te segura mesmo. Põe a roupa de sair. A nossa oração antes de dormir é importantíssima. É realmente muito importante. Se possível, lê uma página do Evangelho antes de dormir todo dia. Lê um trechinho do Evangelho e faz uma oração. Porque o nosso corpo dorme, mas nós não. Nós não dormimos. Nós continuamos em atividade. Peça para que você vá para um lugar bom, para que você tenha a oportunidade de continuar estudando durante o sono do teu corpo. Que você tenha a oportunidade, se tiver condições, de trabalhar enquanto o teu corpo dorme. Porque senão, gente, nós vamos para cada lugar. A gente se deixa arrastar para cada coisa. É um tempo preciosíssimo que nós temos o nosso sono. É sério, é muito sério isso. E o que nós precisamos é apenas fazer a nossa parte, nos esforçarmos um pouco mais. É só isso que a espiritualidade amiga espera, para nos amparar ainda mais. Paulo disse aos romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos Deus conosco o tempo todo. Nós temos Deus dentro de nós, nós temos a centelha divina. Nós temos, sem exceção, todos nós, um espírito mais evoluído do que nós, como nosso guia, como nosso protetor. Cada um de nós temos um, o famoso anjo da guarda. Gente, vamos aproveitar. Ele está aqui, está do nosso lado o tempo todo, 24 horas por dia, dedicado a nós. Mas se nós não dermos brecha, se nós não fizermos a nossa parte, um pequeno esforço, pelo menos uma oração, se nós não buscarmos melhorarmos o nosso ambiente mental, como é que ele se aproxima de nós? Nós dissemos há pouco, perguntamos, será que nós precisamos levar uma vida santificada? É isso? Não. Não é porque nós não conseguimos. Se nós quisermos sair por essa porta hoje e falar, olha, a partir de hoje eu vou ser Jesus. Eu vou agir exatamente como Jesus agiu. Exatamente. Nós vamos conseguir? É óbvio que não. Nós não somos Jesus. Nós não evoluímos como Jesus já evoluiu. Nós estamos ainda longe. Nós vamos precisar comer muito arroz e feijão, para chegar lá. Um dia nós vamos chegar. O nosso destino é evoluirmos como Jesus evoluiu. Ele é o modelo que nós devemos perseguir. Com certeza. Nós chegaremos lá. Mas vai demorar, gente. Não adianta querer sair daqui hoje e ser Jesus, que nós não vamos conseguir. A evolução não dá saltos. Tem que ser devagarzinho, aos poucos. Onde que nós temos então que melhorar? No nosso dia a dia. Nas coisas simples. Como nós dissemos, sendo um marido melhor, uma esposa melhor, sendo um pai melhor, uma mãe melhor, sendo um profissional mais dedicado,
um colega, um amigo mais próximo, mais fraterno, mais interessado. Nós precisamos ser mais compreensivos. Nós precisamos perdoar mais. A quem? Aqueles que estão junto conosco. Nossa família, nossos amigos, o pessoal do nosso trabalho. É nesse círculo que nós temos que agir. É isso que Deus espera de nós. Que nessas pequenas coisas do nosso dia a dia nós sejamos melhores. Nós coloquemos o Evangelho. É aí. Então, o mundo, a terra, não precisa de mais religiões. O mundo não precisa de mais religiões. O que a terra precisa é de mais amor. O que o nosso planeta precisa é que nós aprendamos a nos amarmos. Foi isso que Jesus pediu para nós. Amai-vos uns aos outros. Só isso. Emmanuel nos diz: haverá o dia na terra em que os homens não mais se reunirão sob várias bandeiras religiosas, mas todos se reunirão sob uma única bandeira, a bandeira do amor. Façamos a nossa parte e que Jesus nos abençoe a todos.